A paz de Cristo, meus irmãos. No vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante e para muitos pode ser polêmico, mas é um assunto que deve ser tratado e eu tenho o maior prazer de poder estar compartilhando e falando desse assunto com você. Então, se você tem interesse de saber mais sobre esse assunto, continue assistindo esse vídeo, que vai ser muito edificante e importante para a tua vida espiritual. Então, eu me chamo Talana, para quem não me conhece, e estou muito feliz de poder compartilhar algo sobre a palavra do Senhor com vocês que estão me assistindo, tá ok? O assunto do vídeo de hoje é sobre 10 objetos, imagens ou coisas que têm um significado, que têm uma simbologia oculta, maligna. Então, esses objetos que eu vou citar aqui, se você possui, você como um cristão, imediatamente se desfaça desses objetos, porque por trás deles existe um significado, uma simbologia que não provém de Deus. Então continue assistindo esse vídeo se você quiser saber mais sobre esses objetos, que não são só esses, mas aqui eu vou explanar somente 10 e vou explicar os motivos pelos quais eles têm um significado que não provém de Deus. Partindo do princípio que você é uma pessoa que acredita em Deus, que se diz cristã, se você diz, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Partindo deste ponto inicial, eu gostaria de compartilhar um versículo que o Senhor Jesus nos deixou em João 14:6, que nos diz: Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus falou isso. Partindo desse princípio, nós sabemos que Jesus é o único caminho pelo qual nós devemos seguir, a única verdade absoluta que nós temos que acreditar e a vida absoluta, a vida pela qual nós garantimos a salvação das nossas almas, a vida abundante, tanto aqui na terra quanto a vida eterna no céu, só encontramos através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E o próprio Jesus também falou neste mesmo versículo que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então não existem outros caminhos que podem nos levar a Deus a não ser o caminho que é Jesus. O caminho é Jesus. O caminho é a sua palavra, que é a verdade. E só Ele tem a vida plena e abundante que eu e você necessitamos e precisamos. Então, entendido isso? Ok? Jesus é tudo que nós precisamos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós não podemos ter acesso a Deus por nada mais, nada menos que o próprio Jesus. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você não buscar a Jesus, você não vai ter acesso a Deus Pai. Certo isso? Antes de nós tratarmos também sobre os objetos, eu gostaria de citar um outro versículo que vai complementar e que vai ajudar você a entender o porquê que esses objetos têm um significado, uma simbologia maligna. Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, nos diz assim: e isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. E o versículo continua, 2 Coríntios 11, 14, o 15 nos diz assim: portanto, não é nada demais que os seus servidores deles se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Quem deixou esses escritos, esses conselhos, foi o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, explicando sobre determinadas coisas e pessoas, que são usadas por Satanás, muitas vezes fazendo o bem, mas que por trás tem uma intenção maligna. Então, assim como existem objetos, existem pessoas que são usadas pelo inimigo, se disfarçando de pessoas de bem, mas que por trás têm a intenção de nos fazer mal. Então, o que eu quero dizer para você é que, assim como o apóstolo Paulo deixou bem claro, o diabo ele pode sim se transformar em um anjo de luz, ele pode usar pessoas que têm uma imagem boa, que parecem boas, para nos enganar, mas por trás é Satanás que está agindo. Então, existe um versículo que depois eu vou falar para vocês aonde se encontra, mas é lá em Mateus esse versículo, que Jesus fala, que nem todo aquele que lhe chama de Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus,
Então muitas pessoas podem vir até você falando de Deus, né? Falando no nome de Deus, no nome de Jesus, mas nem sempre essas pessoas estão querendo o teu bem e realmente querem te levar para perto de Deus. Às vezes elas estão sendo usadas pelo diabo, estão sendo ludibriadas, né? O próprio diabo se disfarçando de um anjo de luz. Bom, então vamos para os 10 objetos, né, que têm simbologias estranhas. O primeiro deles é uma imagem, né, ou o próprio objeto em si, de uma caveira. Né? Seja quadros, seja fotos, seja pingentes, pulseiras, brinco, colares, anéis, todo e qualquer objeto, imagem, vídeo que apareça caveira, desconfie, tá? Se aparecer em algum vídeo muita caveira, desconfie, não assista, não coloque essas imagens para dentro do teu cérebro, para dentro da tua casa, né? Porque a caveira, ela é frequentemente relacionada com a morte e é um símbolo usado, né, muitas vezes para indicar coisas negativas que fazem mal, né? Principalmente também, né, nas carteiras de cigarro, nos rótulos, né, de substâncias tóxicas e químicas, né? A caveira é simbolizada como a morte. Então, você usando esse tipo de simbologia, você está dando uma brecha na sua vida para que o diabo entre, né, e haja na tua vida, causando morte. Então, você tem que tomar cuidado, né, porque Jesus disse que o ladrão, que é o inimigo, ele não vem senão a roubar, matar e destruir. Então, o diabo ele só tem a intenção de roubar, matar e destruir tudo que é relacionado a você. Então, tome cuidado porque você, colocando essas imagens, usando essas coisas em você, tatuagens, usando brinco, usando anel de caveira, você está atraindo que o inimigo entre com ele. Você está praticamente abrindo uma porta para ele entrar e causar morte na tua vida. Então, tome cuidado. O segundo objeto é o olho grego. Eu vou deixar algumas fotos para quem não sabe que objeto que é. Ele é tipo, geralmente vem pulseiras, colares, pingentes, brincos, né? É um olhozinho mesmo, ele é uma bolotinha assim com um olhozinho azul, né? Geralmente, né, é em pulseiras, brincos que eu já vi, mas podem ter até quadros também. O significado do olho grego está ligado à espiritualidade. Acredita-se que ele pode afastar a inveja, o mal olhado e energias negativas. É usado como um elemento protetor. Mas tome cuidado. Ele é um objeto, um talismã de proteção e é baseado na crença turca, né? Que os turcos acreditam que os olhos liberam energia. Então, o que eu quero dizer para você, tome cuidado. Lembre-se do que eu falei, que o inimigo ele pode se transfigurar até num anjo de luz para enganar. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida e é tudo que nós precisamos. Ele é o nome que está acima de todo nome e ele é quem tem todo o poder. Então, esse tipo de objeto que talvez você possa usar para a sua proteção, é para atrair energias positivas, negativas, isso não provém da palavra do Senhor e Deus não se agrada disso. E depois eu vou citar no final, depois que eu falar todos os objetos, eu vou citar versículos que comprovam que Deus não se agrada de superstições, objetos como usados como talismã, como amuletos de sorte, como amuletos de proteção, né? Práticas, né, de superstições, de como é que eu vou explicar? Práticas de proteção mesmo, né? Qualquer tipo de prática que é usada para se autoproteger não provém da palavra de Deus e eu vou citar versículos que comprovam isso para você no final desse vídeo. Então, continue assistindo, ok? Terceiro objeto, na verdade não é um objeto, é uma planta. A espada de São Jorge, mais conhecida também como espada de Ogum, é considerada uma planta protetora, também como a arruda e a aroeira, por exemplo. Então, tome muito cuidado se você deposita a tua confiança nesse tipo de planta. Se você acredita que você precisa ter essa planta para proteger a sua casa, você não está colocando a tua fé em Jesus, que é suficiente para nós. Então, se você crê em Jesus, você não precisa de nenhum tipo de proteção a mais, porque Jesus é suficiente. Jesus venceu a morte, Jesus venceu os demônios, as potestades, os principados. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades,
e pagou lá na cruz do Calvário por todos os nossos, o meu e o teu pecado. Todas as tuas dores Jesus levou sobre si. Ele tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. O nome dele está acima de todo nome. Então você não precisa dar mãozinha para Deus, não precisa dar ajudinha para Deus para proteger a tua casa. Se você crê em Deus, se você crê realmente no sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus é a tua proteção. Então, ter objetos para proteger a casa, você está tirando, anulando o sacrifício de Jesus. Ou aquilo que Jesus fez por você, você está anulando e colocando a tua confiança numa planta ou num objeto. Próximo, ferradura na porta. Na Grécia Antiga, a ferradura começou a ser usada como um amuleto que os protegia do mal, atraindo energia positiva e boa sorte. Acredita-se que a ferradura deve ser colocada acima da porta, na entrada e apontada para baixo, que assim a sorte se espalhará por toda a casa. Mais uma forma de obter vantagem através de objetos de amuletos. E o diabo sempre vai querer desfocar você, tirar o teu foco das coisas de Deus, e ele sempre vai apresentar coisas para que você vá contra a palavra de Deus. Então o diabo ele sempre vai lançar propostas, objetos, coisas, imagens que gerem em você uma curiosidade e uma vontade de fazer algo que não vai de acordo com a palavra de Deus. Próximo, a figa. Existem objetos, existem pulseiras, brincos, anéis, chaveiros em formato de figa. É um amuleto também e é usada supersticiosamente como um sinal de proteção contra maus agouros, perigos, má sorte e forças maléficas. Lembrando, o Senhor Jesus e o seu sacrifício venceram toda a força do mal lá na cruz do Calvário. Você não precisa de um objeto em formato de figa para espantar demônios, espíritos malignos, porque o sangue de Jesus, o nome de Jesus é suficiente. E lembrando sempre, Deus não se agrada, eu vou provar para ti. Próximo, filtro dos sonhos. O filtro dos sonhos é um amuleto típico da cultura indígena norte-americana que supostamente teria o poder de purificar as energias, separando os sonhos negativos dos sonhos positivos, além de trazer sabedoria e sorte para quem o possui. Então, mais uma vez, o filtro dos sonhos é uma enganação. Se você já teve na tua casa, já colocou o filtro dos sonhos ali na cabeceira da cama para filtrar os sonhos bons, então você vai voltar um pouquinho na tua memória e vai começar a pensar se realmente você teve sonhos bons depois que você colocou o filtro dos sonhos na cabeceira da tua cama. Então o filtro dos sonhos ele é mais um dos amuletos que o diabo se esconde por trás para poder usar isso para te manipular, receber algum tipo de adoração, para que você tire a tua fé de Jesus e coloque a tua fé naquele objeto ali. Aquele objeto insignificante, feito por mãos humanas, que não tem poder nenhum, mas que o diabo se aproveita deste objeto e da tua fé colocada neste objeto para entrar na tua casa e ao invés de te fazer bem, te fazer mal. Lembre-se que ele se veste como um anjo de luz e que aparentemente você acha que vai estar fazendo bem para você, mas é uma porta aberta para o diabo agir na tua vida, já que você está tirando a tua confiança de Deus e colocando a tua confiança num objeto que na verdade não tem poder nenhum, mas que o diabo usa para ter acesso à tua vida, à tua família, às tuas finanças, tudo que é relacionado a você. Próximo objeto é a mandala. Para quem não conhece a mandala, eu vou deixar foto de todos os objetos aqui. Para todas as culturas que as usam, tanto na meditação como na cura, as mandalas representam o universo, o círculo sagrado da vida e outros símbolos espirituais, tais como harmonia, integridade e unidade. Simbolizam nossa unidade com o universo e com os outros. Então é mais uma forma de te ludibriar. Então preste muita atenção. Você é um cidadão que se diz cristão e se você se converteu verdadeiramente, você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, então agora você é um cidadão do céu e você adquiriu uma cultura do céu. Não se renda à cultura de outros povos, principalmente de outros povos. Já é muito ruim a nossa cultura aqui do Brasil, mas ainda você buscar proteção,
que vem de culturas estranhas, culturas que você não conhece, não vá atrás disso. Próximo, estrelas de 5 pontas ou pentágono. É um símbolo associado ao satanismo, bastante utilizado por satanistas como uma forma de representar o oposto dos dogmas do cristianismo. Assim também o bode, ou a imagem de bode, cabeça de bode, são símbolos do satanismo, que é uma religião do Satã, de Satanás. Então, se você tem uma estrela de 5 pontas, geralmente ela é utilizada para baixo, de cabeça para baixo, e ela representa a cabeça de um bode, e ela tem esse símbolo, esse significado que representa, a religião de Satanás, e vai tudo contra, os dogmas do cristianismo. Próximo e último são objetos relacionados à cobra, quadros, pulseiras, anéis, brincos, tudo, camisetas estampadas, bonés estampados, tatuagens, tudo que você possa usar ou ter na sua casa relacionado à cobra. Cuide. As cobras são associadas à bruxaria, porque os feiticeiros a utilizam para fazer magia negra, para assustar ou ferir inimigos. Então tenha cuidado, não use objetos, nem tenha prazer em ter objetos relacionados, que têm significados ocultos, malignos, porque isso são portais espirituais que abrem brechas para o inimigo agir na tua vida. E para nós finalizar o vídeo, eu quero citar alguns versículos que comprovam que Deus não se agrada deste tipo de prática. Então, continue assistindo, já estamos finalizando o vídeo e agora eu vou comprovar para você que todos esses símbolos, esses amuletos, todos esses objetos não agradam a Deus, principalmente pelos seus significados, o que eles representam, porque o diabo usa isso hoje para tirar o foco das pessoas da verdadeira mensagem, que é a mensagem de Jesus, e tirar as pessoas do foco, que é a vida que Jesus tem para dar, que é o caminho que nós devemos seguir. Então as pessoas, elas são dispersas, distraídas pelo diabo através dessas coisas, para elas não focarem em estudar a palavra e saber o que realmente Deus se agrada. E não, existem inúmeros versículos, eu vou citar alguns para vocês. 1 Timóteo 4,7 nos diz: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Então, o primeiro versículo para você se atentar são as fábulas, tudo aquilo que é usado como superstição, como simpatia, coisas que você relacionadas, que você tem que fazer para atrair uma bênção, algo divino para a tua vida. Isso já foi pago por Jesus, Jesus já fez o sacrifício, você não precisa mais usar de fábulas, coisas que não agradam a Deus. Próximo versículo, Deuteronômio 18, do 10 ao 12. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique a adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, que consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Então aqui Deus está deixando bem claro certas práticas que muitos cristãos, que se dizem cristãos, têm ido atrás, têm ido buscar. Não só através de objetos, mas através de pessoas. Lembre-se que eu falei no início do vídeo. Satanás tem usado inclusive pessoas que têm aparência de boas, mas que por trás ele está agindo para te enganar. Então a palavra do Senhor, se você acredita na palavra de Deus, preste muita atenção. Não procure pessoas que pratiquem adivinhação. Deus não se agrada de pessoas que têm vontade de descobrir o seu futuro, de querer saber sobre as próximas coisas, porque o futuro só pertence a Deus. Deus não se agrada de quem faz magia, quem faz presságios, pratica feitiçaria, encantamento, pessoas que sejam médiums, que consulte espíritos, que consulte os mortos. Isso não provém de Deus, ok? Próximo. Isaías 2,6.
Certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições dos povos do leste. Então aqui é mais um exemplo do povo de Deus que foi atrás de superstições adquiridas de uma cultura de um povo estrangeiro. Então cuide com a cultura que você está seguindo. Você é um cidadão do céu, você tem que ter a cultura do céu. Culturas mundanas não fazem mais parte da tua vida cristã, né? Continuando, se encheram de superstições dos povos do leste, praticam adivinhações como os filisteus e fazem acordos com pagãos. Mais um versículo, Colossenses 2, 8 ao 10. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então aqui mais uma vez falando que Cristo é suficiente. Então você está indo atrás dessas outras coisas, né, filosofias vãs, vocês estarão sendo escravizados naquilo. E Jesus Cristo é muito maior do que tudo isso, você não precisa disso, tá? Em 2 Reis, capítulo 21, verso 6, existe um versículo, né, de alguém que desagradou a Deus e fez uma prática abominável ao Senhor. Está descrito assim: chegou a queimar o seu próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médiuns e a quem consultava espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira do Senhor. Então, fazendo esse tipo de prática, você provoca a ira de Deus sobre a tua vida. Preste bem atenção nisso, irmãos. Mais um versículo para nós finalizar. Levítico 19, 31. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E mais uma vez, a palavra do Senhor nos falando sobre determinadas práticas, né? E determinados lugares que muitas pessoas frequentam. Eu nem ia falar sobre os lugares, eu ia falar somente sobre os objetos. Mas esses versículos já complementam determinados lugares e pessoas que são usadas com o intuito, né, de fazer o bem, mas que por trás tem o dedo do maligno. E não agrada a Deus fazer isso. Então o diabo ele tem usado dessa artimanha para confundir a mente das pessoas. Mas aquele lugar lá, aquela pessoa fala em Deus, ela fala em Jesus, mas nem todos que falam de Deus, que falam de Jesus, falam em nome de Deus verdadeiramente. Muitas vezes essas pessoas mesmas estão sendo enganadas, achando que estão fazendo bem, mas estão sendo usadas para escravizar pessoas. Pessoas que poderiam ter uma vida abundante em Jesus são escravizadas por essas práticas. E por fim, para nós finalizar, João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade é Jesus. O dia que você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, você vai abandonar todos esses tipos de prática que desagradam a Deus. Porque a verdade, que é Jesus, tem o poder, todo o poder e toda a autoridade para libertar você dessa escravidão nesses objetos, nesses amuletos, nessas práticas de simpatia para poder obter cura, para poder obter milagre, favor de Deus. Isso não precisa. Nós estamos vivendo na era da graça. É um favor de Deus imerecido. Então Deus já nos deu a sua graça através do sacrifício de Jesus. Você não precisa de simpatias, de amuletos, procurar lugares para obter favor de Deus ou fazer sacrifícios para agradar a Deus, porque todo o sacrifício já foi pago, já foi feito por Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Então só o que você precisa fazer, meu querido irmão, minha querida irmã, é crer em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador e crer que Ele pagou o preço pelos teus pecados, por tudo que você fez, por tudo que você está fazendo. Então clame pelo sangue de Jesus, que tem todo o poder para purificar a tua vida. Se entregue na presença de Deus, reconheça
que até aqui, porventura, você tem praticado isso, você tem usado amuletos, coisas, tem feito simpatias, buscado adivinhações, buscado médiums. Quem sabe você, na ingenuidade, estava fazendo isso, não sabia que isso desagradava a Deus. Mas agora você sabe, abandone essas práticas, deixe de lado essas práticas, se arrependa, peça perdão para Deus. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos com sinceridade e verdadeiramente, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele aplica o sangue de Jesus em nós, automaticamente nós somos limpos, purificados e perdoados, mediante uma confissão e um arrependimento sincero. Então tenha na sua vida esta vontade de agradar a Deus ao invés de desagradá-lo. Busque na palavra de Deus as instruções necessárias para que você venha praticar a verdade, seguir o caminho, seguir a vida que é Jesus, e não práticas que desagradam a Deus. Então, eu gostaria de deixar esse vídeo aqui com vocês. Me sinto muito feliz de poder compartilhar isso com vocês que estão me assistindo. Espero que vocês gostem, né? Deixem o seu curtir, deixem o seu comentário, né? E se vocês têm desejo de saber outras práticas que desagradam a Deus, outros símbolos, objetos que podem atrair coisas negativas, demônios para a sua vida, deixe nos comentários se você gostaria de um outro vídeo sobre outras coisas, né, que eu estarei fazendo para esclarecer as suas dúvidas. E compartilhe com pessoas que você conhece para que elas venham receber a verdade através da palavra de Deus e saber que elas estão indo por um caminho errado que não agrada ao Senhor. Então eu desejo que Deus abençoe a tua vida, que você seja edificado através desse vídeo e que Deus possa abrir a tua visão para que você venha entender que determinados objetos, determinadas práticas desagradam ao Senhor, e automaticamente você vai receber a mudança na tua vida e você vai começar a praticar o que é verdadeiro e o que é fiel à palavra. Então fiquem na paz de Cristo, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, e continue nos acompanhando que virão muitos vídeos por aí. Um beijo e até a próxima!